Lucas 24, a partir do versículo 13 até o versículo 21. Amém? Diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. Versículo 28. Quando se aproximavam da aldeia, para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o nosso dia já declina. E entrou para ficar com eles. E acontecendo que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença dele. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram-se para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com ele. Feche seus olhos. Pai querido, Pai amado, esta é a Tua palavra. Oh Deus, que a Tua palavra venha falar aos nossos corações essa noite. Pai, que o Senhor tenha liberdade, Senhor, para ministrar na vida de cada irmão. Oh Deus, que essa palavra venha ser vida. Ser uma vida, Pai, transbordante, abundante. Uma vida, Senhor, transformada. A partir de hoje, Senhor, que nós possamos viver aquilo que o Senhor tem projetado, tem sonhado para nós. Amém? Irmãos, você já deu alguma coisa para alguma pessoa que ela desperdiçou aquilo que você deu? Você já deu algo que para você tinha valor para uma pessoa? E essa pessoa jogou aquela coisa que para você tinha tanto valor fora? Você já passou por essa situação? Alguém já te pediu um prato de comida e você deu a comida para aquela pessoa? E quando você viu, ela jogou aquela comida fora. Ela dizia estar com fome, mas ela jogou fora, desfez daquela comida. E no outro dia aquela pessoa bate na sua porta, te pede comida de novo. Você vai dar de novo para ela? Nós somos uma geração que nós estamos jogando algo de muito valor fora. Nós estamos desperdiçando algo que tem muito valor que Deus nos deu. E o nome deste algo muito valoroso se chama vida. Vida. A Bíblia fala que o Senhor, Ele é o autor da vida.
Só Ele tem poder para dar a vida. Só Ele tem poder para te dar a vida. E nós temos desperdiçado. Pessoas têm nascido, têm morrido sem viver. É um morto-vivo. E Deus, Ele diz na palavra dele que eu sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Mas será que os pensamentos que Deus tem a nosso respeito, nós temos vivido o que Ele tem pensado a nosso respeito? Ou nós estamos vivendo o contrário disso? Nós percebemos que nós estamos perdendo vida quando o tempo está passando. A Bíblia diz que o homem, ele vive mais ou menos até os 80 anos. E o que passa disso é enfado, cansaço. Uma pessoa que já viveu 40 anos da sua vida, já viveu a metade dos 80, ela olha para trás e ela vê quanto tempo ela já perdeu em algumas áreas da sua vida. E depois os outros 40, a outra parte, às vezes você não vai ter a mesma alegria de viver, a mesma força, disposição física. Como nós temos vivido a nossa vida? Como nós temos vivido a nossa vida? O que nós temos feito com aquilo que o Senhor nos deu? Estamos desperdiçando tempo? Ou estamos vivendo bem a nossa vida? A palavra de Deus diz que ao homem está sujeito a viver quantas vidas? Quantas vidas o homem pode viver? Apenas uma. Uma só. Não tem segunda chance. Não tem segunda chance, irmãos. Você não vai viver outra vida. Aqui na terra, não. Então, o homem, ele vive apenas uma vez aqui na terra. Só tem uma chance. E como nós temos vivido? Temos vivido bem? A gente precisa aprender a viver sem perder tempo. Perdemos muito tempo com relacionamento errado. Perdemos muito tempo com negócios errados, com igreja errada. Perdemos tempo da nossa vida com brigas dentro do casamento, com ciúmes, com picuinhas, com disputas. Perdemos tempo quando nós brigamos com um amigo, com uma irmã, com um irmão. Aquilo que era para ser um relacionamento sadio, você se afasta, perde seu tempo. Às vezes um filho chega para o pai e fala: pai, vamos jogar bola. O pai fala: eu estou cansado. E o cansaço, irmãos, mata toda a possibilidade da gente ser feliz. Às vezes a esposa quer atenção um pouquinho do esposo. Não, agora não dá. Às vezes o esposo quer atenção da esposa. Agora não dá. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E nós somos um povo que o fazer isso e o fazer aquilo está nos roubando do verdadeiro sentido da vida. Estamos olhando para as coisas, esquecendo das pessoas. Estamos olhando para as coisas e esquecendo das pessoas. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e fala assim: você tem vivido bem a vida que Deus tem te dado? Aqui, essa passagem que nós lemos fala de 2 discípulos de Jesus. Jesus tinha dado uma promessa que quando ele morresse, ao 3º dia ele ia ressuscitar.
E os 2 discípulos de Jesus esperaram até o 3º dia, mas não quiseram esperar mais um pouquinho. E foram embora para a sua vida. Foram para Emaús, que ficava a 12 quilômetros de Jerusalém. E eles foram para Emaús e de repente lá no meio da estrada aparece um homem, era o próprio Jesus ressuscitado. E Jesus fala para ele, para onde vocês estão indo? E eles começam a contar, não, aquilo lá era tudo ladainha. Jesus falou que ia ressuscitar, não ressuscitou nada. Estamos decepcionados. Vamos para a nossa vida, vamos para Emaús, vamos cuidar da nossa vida. Até que chegou um certo momento daquela caminhada que eles entraram dentro de uma casa. E Jesus senta na mesa com eles. E cai a escama dos olhos deles. E eles começam a ver que aquele ali que estava com eles era Jesus. Jesus desaparece e eles, no mesmo momento, diz a palavra, se levantaram e voltaram mais 12 quilômetros para Jerusalém. E às vezes, a gente perde tanto tempo da vida da gente, e a gente nem percebe. Esses discípulos perderam apenas 24 quilômetros. 12 porque saíram de perto da presença, do lugar onde Jesus ia se manifestar. 12 quilômetros perderam. Depois mais 12 para voltar para o lugar original, o qual Deus mandou eles ficarem ali esperando. Quanto tempo a gente tem perdido da vida, saindo do propósito que Deus tem para nós. Como pastora que eu recupero os anos que eu perdi, com relacionamento errado, emprego errado, com amizade errada, com decisões erradas, com brigas, dissensões dentro da minha casa, divisão no meio da minha família. A única maneira de recuperar é retornar. Como esses homens retornaram. Eles retornaram para aquilo que era santo. Retornaram para Jerusalém, porque lá a promessa havia de se cumprir na vida deles. Deus nos chama para retornar. Às vezes retornar para nós, vivermos bem, vai significar pedir perdão. Vai significar, às vezes, se humilhar. Vai significar voltar atrás. Um dia Jesus curou um endemoniado de Gadareno. Aquele homem tinha uma família, aquele homem ficava no meio do sepulcro, rasgando suas vestes, se machucando. A palavra de Deus diz que eles passavam correntes nas mãos, nos pés daquele homem, mas não adiantava. Um dia Jesus chega lá e aquele homem é liberto. E ele fala, Jesus, eu quero te seguir, eu vou atrás do Senhor. Jesus fala para ele, não, volte para os seus. Primeiro volta lá para a sua família. Conserta o que precisa ser consertado. Deus está nos chamando para nós sermos um povo que vive de verdade. O que faz a gente perder tempo é sair do lugar da promessa. É sair do lugar da espera. Jesus tinha dito para eles, fiquem aqui em Jerusalém, até que do alto eu mande o Consolador. Mas eles não quiseram ficar. Perderam tempo. Mas recuperaram quando voltaram para o lugar original. Toda vez que você se afasta de Deus, você vai perder tempo, você vai perder algo na sua vida. Toda vez que você afasta de Deus numa situação, numa área da sua vida, casamento, financeiro, o que for, você vai perder alguma coisa. Toda vez que você não pergunta para Deus, Senhor, qual é a sua vontade? Toda vez que você não tem paciência para esperar Deus te mostrar, Deus te direcionar, vai acontecer algo que vai fazer você perder tempo na sua vida. Lembra do filho pródigo? A Bíblia diz que quando ele fez 18 anos, ele quis viver a vida dele. Eu tenho a minha herança, eu tenho o meu dinheiro, eu tenho tudo.
E eu quero ir para a vida, eu quero viver a vida do jeito que eu acho que devo viver. E ele começou a viver dissolutamente. Gastou tudo o que ele tinha, até comer. A Bíblia diz desejar comer a lavagem que era colocada para os porcos. E lá naquela lavagem ali, ele desejando comer, ele caiu em si. A palavra de Deus diz que caindo em si, ele se levantou e pensou: eu vou para a casa do meu pai, e nem que eu seja um dos empregados dele, ele vai me aceitar, eu vou pedir para ele perdão. Nós precisamos cair em si, que nós temos perdido tempo na nossa vida com coisas banais, com coisas que não convêm. Ele caiu em si, se levantou e foi. A palavra de Deus diz que o pai o recebeu com anéis, com um grande banquete, colocou o sapato nos pés dele. Toda vez que a gente sai daquilo que Deus tem para nós, a gente precisa voltar, retornar, fazer o retorno na estrada da vida e voltar para o Pai. E Ele vai nos receber. Fala para a pessoa que está ao seu lado: você está disposto a recuperar algum tempo perdido na sua vida? As pessoas têm invertido tantos valores. Estava conversando com alguns irmãos esses dias. Saúde tem preço? Saúde não tem preço, tem valor. Se eu perguntasse para o irmão Antônio, se alguém chegasse para você e falasse para você: Antônio, eu vou te dar $1 milhão se você me vender a vitória, você vendia, irmão? É moedinha para você, não é? Seria moedinha, sabe por quê? Porque a vitória tem muito valor para ele. As pessoas têm dado mais valor em coisas do que nas pessoas, do que em gastar tempo juntos, do que conversar, se relacionar. Tem pessoas que têm dinheiro e acham: não, eu tenho dinheiro, como filho pródigo eu vou viver a minha vida do meu jeito. Eu sou dono da minha vida. O pastor sempre fala: tem pessoas que têm tanto dinheiro que tudo que tem é dinheiro. Pois sabe por quê, irmãos? Porque dinheiro não compra um lar, compra uma casa. Dinheiro compra bajuladores, mas não compra amigos. Amigos de verdade, não. Não compra. E nós queremos trabalhar muito para ganhar dinheiro. Nós queremos deixar a família de lado porque precisamos muito, muito mais dinheiro. Nós estamos muito ocupados com o dinheiro. Precisamos trabalhar sim, mas precisamos ter tempo para a família. Porque daqui a uns dias, irmãos, nossos filhos vão estar já casados, e aí vai vir os netos, e você vai pensar: eu não vivi com meu filho que eu estou vivendo com meu neto. Eu ouço tanto isso. Os netos são mais bajulados por quê? Porque são avós, pais frustrados, porque não viveu com o filho que vive com o neto. E o tempo passa rápido. O tempo passa, irmãos. Muitos de nós aqui estamos chegando aos 40, muitos já passaram. E nós precisamos viver. Amém? Nós precisamos viver. Queria que você abrisse comigo Lucas 15, 8 a 10.
15, 8 a 10. Qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. A dracma, ela fala de um valor, de uma moeda que tinha valor. E aqui Jesus começa a falar, olha, qual a mulher que perder esse valor, ela não vai varrer a casa, ela não vai procurar diligentemente até encontrar. E depois que encontrar, ela faz uma festa, chama as amigas. Deus está nos chamando, irmãos, para varrer a nossa casa. Encontrar os valores que foram perdidos durante todo o tempo da nossa vida. Não perca mais tempo com gritarias. Não perca mais tempo com xingos. Não perca mais tempo com falta de amor. Não perca mais tempo com briga. Comece a investir nas pessoas que estão ao seu lado. Investe amor nelas. Investe amor, paz. Presta atenção naquilo que você está fazendo com a sua vida. Presta atenção se você tem vivido feliz, pois se você não tem vivido feliz, é porque você está perdendo tempo com alguma coisa. Deus quer que você viva aquilo que Ele sonhou, que Ele pensou para você. Deus quer que você viva o que Ele planejou para você. E você só tem uma chance para isso. Olha para a pessoa que está ao seu lado e fala assim, o tempo está passando. Está passando mesmo. Amém? Está passando mesmo. A palavra de Deus fala, olha, levanta tu que dormes. Desperta dos mortos e Cristo te iluminará. Nós precisamos acordar para a vida, irmãos. Aqueles homens, os discípulos do caminho de Emaús, perceberam, levantaram e foram. O filho pródigo, ele percebeu que ele estava longe do pai, que ele tinha vivido uma vida totalmente errada e ele precisava voltar. Mas ele levantou e voltou para a vida que o pai tinha para ele. Marta e Maria estavam sentados nos pés de Jesus ali. Maria sentada nos pés de Jesus. Marta trabalhando. Marta trabalhando. E Jesus fala para Marta, Marta, a sua irmã escolheu a melhor parte. Quantas vezes a gente perde tempo longe de Deus? Longe dos propósitos de Deus? Amém, irmãos? Vamos procurar os valores que foram perdidos. O tempo perdido. Fazer o retorno, voltar atrás. Gastar tempo com os filhos, com a família. Gastar tempo com Deus. Em primeiro lugar. A palavra de Deus diz, buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas. Buscai primeiro o Senhor. Um dia Davi falou assim, pai, volta-me da alegria da salvação. Davi tinha salvação, ele sabia disso, mas ele tinha perdido a alegria. Porque em algum momento da vida dele ele fez algo que fez ele perder o tempo dele, o tempo da vida dele que era precioso. Se nós soubéssemos, irmãos, o tanto que nós somos preciosos para o Senhor.
O tanto que Ele deseja que eu e você vivamos aquilo que Ele tem para nós. Desperta-te, tu que dormes. Levanta dentre os mortos e Cristo te iluminará. Amém? Desperta. Levanta. Cristo vai te iluminar. Abraça mais quem você ama. Abraça mais as pessoas. Beija mais a sua esposa, o seu esposo. Beija mais, abraça mais os seus filhos. Isso é viver. Viver não é você ficar apenas vivendo segunda a segunda, como se nada tivesse valor. Levanto, tomo meu café, vou trabalhar, volto, deito, durmo. Não. Abrace mais, ame mais. Se achegue mais perto de alguém, se relacione mais, sai de dentro do seu quarto. Muitas vezes fica trancado. Muitas vezes fica ali escondido, dentro de casa. Não quer se relacionar porque não quer se machucar. Se aproxima mais. Ouve mais. Uma vez Jesus falou assim, olha, confesse os seus pecados uns para os outros. Os seus pecados serão perdoados. Mas sabe o que isso significa? Que quando você chega para uma pessoa e você começa a falar para ela de tudo que você está vivendo, que você está passando, você está pondo para fora coisas ruins que estão dentro de você. E aquilo começa, a pessoa começa a te ouvir e aquilo começa a te trazer vida, porque você está desabafando. As pessoas que ficam guardando lixo dentro de si, guardando, não vivem. Vivem deprimidos. Às vezes a gente colocar coisas para fora não é bom. É como um vômito. É ruim, é fedido, é nojento. Mas quando você vomita, você alivia. E às vezes é preciso você fazer isso. Falar de áreas da sua vida que precisam ser consertadas e mudadas. Falar de coisinhas da sua vida que você precisa desabafar. E aí você vai se aliviar de muito peso que você tem carregado. Não vamos mais perder tempo, irmãos. Dinheiro é bom, não é pecado. Trabalhar é bom, mas tudo tem seu limite. Tudo tem seu limite. Tem pessoas que não têm coragem de tirar um pouquinho para sair com a esposa para jantar. Não vive. Não vive. Tem pessoas que não têm coragem de pegar os filhos, vamos ali, juntar a turminha e ir lá tomar um picolé. Não vive. O verdadeiro sentido da vida está primeiro Deus, depois a família, depois os relacionamentos. Pastor, e se eu não fizer só relacionamento e Deus nada? Não tem como você viver longe do autor da vida. É como um peixe fora da água. Pastor, e se eu ficar só com Deus e deixa esse povo para lá? Está errado. Tem pessoas que perdem tanto tempo, irmãos. Fico vendo irmão de cara virado para irmão. Você está perdendo seu tempo. Tempo que era para você estar feliz, estar no meio das pessoas, você está perdendo seu tempo. Não perca mais tempo. Amém? Fique de pé. Um dia eu disse aqui na igreja que você ainda não viveu o melhor de Deus. Olhe para cá. Você ainda não viveu o melhor de Deus na sua vida. Você ainda não amou como você deveria amar. Você ainda não cantou a sua melhor canção. Você ainda não dançou a sua melhor música.
Você ainda não comeu a sua melhor comida. O melhor de Deus está por vir. Quantos querem esse melhor? Diga amém. Amém?